aí, Brasil, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Gringo Ligado. Meu nome é Mike, um prazer conhecer vocês aí no Brasil. Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje é domingo, né? Dia para descansar, comer uma feijoada e descansar na casa da avó, talvez, não sei. Bom, aqui a gente não faz muita feijoada, mas a gente dá um jeito, né? Hoje estou animado porque já vou começar a gravar as primeiras dicas de inglês que eu vou passar para vocês. Bom, pelo visto vocês têm vontade de aprender a falar. Esse é o propósito do meu canal. Mas antes de começar com as dicas, eu queria falar um pouquinho sobre este canal e o que eu gostaria de fazer no canal. Como vocês já sabem, este canal é para vocês aí no Brasil. Então, para maximizar a aprendizagem do canal, eu estou colocando legenda em inglês para vocês lá embaixo. Eu acho legenda muito bom para aprender inglês, português, qualquer idioma que você estiver aprendendo. Legenda ajuda muito. Na verdade, quando eu comecei a aprender a falar português, eu acho que aprendi muitas palavras com legenda. Assistindo filme, Game of Thrones, com legenda em português. Coloquei. Então, nos meus vídeos, se eu estiver falando português, eu vou colocar a legenda em inglês. A legenda que você está vendo em inglês é exatamente como eu falaria em inglês. Então, eu acho que isso poderia ajudar vocês muito, porque você poderia anotar frases, se você quiser aprender como que você fala isso em inglês. Bom, está tudo lá embaixo. E a segunda razão é que, bom, ao gravar meu primeiro vídeo, eu postei sem legenda. E minha mãe ficou muito chateada comigo. Ela não fala português, então ela me falou: por que você postou um vídeo e eu não entendo nada do que você falou? Então eu prometi para ela que nos vídeos no futuro eu vou colocar legenda, porque senão ela vai ficar chateada comigo. E você já sabe. Outra coisa que vocês precisam saber antes de começar a primeira aula é sobre os materiais. O que vocês vão precisar para maximizar suas aulas de inglês comigo. Vocês não precisam de comprar livros de inglês, gramática, blá blá blá, tudo isso. Você não precisa. Se tiver, não precisa jogar fora necessariamente, mas não é necessário fazer aula comigo. Vocês simplesmente vão precisar de duas coisinhas para fazer aula. A primeira é um caderno. Por quê? Porque você precisa de um caderno. Vocês vão pegar muitas palavras, muitas frases, muitas gírias. E se você não anotar as coisas na hora, eu acho que, bom, se você é igual eu, você vai esquecer muito rápido. Deixa um caderno e uma caneta perto de onde você vai fazer aula ou assistir os meus vídeos. E coloca escrever aqui, inglês, English, que você quiser escrever. É importante você ter um caderno para dedicar somente para suas aulas de inglês. Assim você vai anotando, você vai se dedicar mais. E isso é importante. Se não tiver agora, bom, eu vou te dar como se fala? Uma fora? Acho que não é. Eu vou desculpar vocês esta vez, mas na próxima tem que ter essas duas coisinhas. Já que sabemos quais são os materiais das aulas, já vamos começar. Então, hoje vamos falar sobre os barulhos do corpo. Quais são os barulhos mais comuns do corpo e como falar essas coisas, esses barulhos em inglês. Imagino que agora, neste momento, você está pensando, cara, você vai ensinar a gente como falar barulhos do corpo em inglês? O que é isso? Tem um exemplo. Vamos supor que um gringo ou outra pessoa estiver no Brasil e, bom, ele ou ela come uma coxinha estragada. E ele tem que ir pro hospital porque a barriga está muito ruim, ele está doente, está vomitando. E ela, vamos supor que seja mulher, e ela fala pro médico: sim, minha barriga está gritando. O médico vai achar, bom, no Brasil, o médico vai achar que ela está grávida. Porque se tiver algo gritando dentro da barriga, quer dizer que essa mulher está grávida. E ela precisa de mais atenção. Mas se ela falar, sim, a barriga tá roncando, o médico vai entender que tá fazendo barulho, mas isso é normal. E acontece a mesma coisa em inglês. Se você falar uma palavra diferente, o médico poderia achar que você tá grávido, ou qualquer pessoa vai achar que você tá com um problema mais grave do que é na realidade.
Vamos falar sobre os 9 barulhos mais comuns em inglês e como se expressar essas coisas corretamente, sem causar confusão e deixar o médico achando que você está grávido, tá bom? Vamos fazer isso agora. E número 1, esse barulho que vamos aprender agora em português é espirrar. Espirrar. Na verdade, eu gosto dessa palavra, eu acho legal em português. Em inglês é meio estranho, é sneeze. Não sei porquê, mas em inglês, a maioria das palavras que vamos aprender hoje, as palavras são muito engraçadas, são estranhas. Mas em inglês, espirrar é sneeze. Então, por exemplo, em português, se você quiser falar, por exemplo, eu estava prestes a beijá-la quando eu espirrei e ela fugiu. Em inglês, isso seria I was about to kiss her when I sneezed and she ran away. Algo assim. E o segundo barulho que todo mundo faz, mas ninguém quer falar, é quando eu estiver com gás. Estou falando pra vocês, sim, vocês têm. Agora não sei, mas de vez em quando todo mundo tem esse problema. Só que tem algumas maneiras diferentes de falar flatulência ou quando eu estiver com gás, tem algumas maneiras diferentes de falar isso em inglês. Então, em português, tem umas maneiras mais bonitinhas, vamos falar. Por exemplo, soltar um pum, eu estou com gás. Isso não vai ofender ninguém se você falar isso. Se você estiver num encontro e você fala pra menina, eu preciso peidar, você vai levar um tapa na cara, com certeza. Então, se você quiser falar o equivalente de soltar um pum ou falar que está com gás, pode falar em inglês I have gas ou também toot, I have to toot. Isso seria soltar um pum. E se você quiser falar de uma maneira mais feia, pode falar também I have to fart. I have to fart. Então, número 3, o barulho que vamos aprender agora é estralar os dedos. Em inglês a gente fala crack my knuckles. Crack my knuckles. Vou falar numa frase em inglês para vocês. I always crack my knuckles when I get anxious. Quer dizer, eu sempre estralo os meus dedos quando fico ansioso. Então, isso seria como você pode falar. E número 4, esse é um barulho que não todo mundo faz, mas é roncar. Roncar. Provavelmente você conhece alguém que ronca durante a noite e tomara que não seja sua esposa ou seu esposo, porque se for ela ou ele, provavelmente você não dormiu direito há 3 anos. E vamos aprender a falar essa palavra em inglês. Em inglês, roncar é snore. Snore. Também é uma palavra engraçada, eu acho. Tem muitas palavras engraçadas em inglês, eu não sei porquê. Agora eu vou falar uma frase em inglês. I think I slept maybe 2 hours the whole night because she wouldn't stop snoring. Bom, isso quer dizer, eu acho que eu dormi só 2 horas ontem à noite porque ela não parou de roncar. Tá? Então você pode usar. E agora, número 5. Também é uma palavra estranha em inglês. Bom, em português é arrotar. É um barulho que todo mundo faz de vez em quando. Algumas pessoas fazem com mais frequência do que outros, mas beleza. Em inglês, essa palavra é burp. Gente, não sei porque em inglês tem tanta palavra engraçada, mas ao gravar este vídeo, tô achando muito engraçado em inglês. É burp. Então, vou usar numa frase em inglês. He burped so loud, he woke up the baby. Em português seria tipo, ele arrotou tão alto que ele acordou o bebê. Entendeu? Então, essa palavra é burp. E agora, número 6. O barulho em português é soluços. É um barulho muito engraçado, porque quando uma pessoa estiver com soluços, a pessoa não consegue parar de fazer esse barulho. Eu acho muito engraçado. Em inglês, essa palavra é hiccups. Hiccups. De novo, tem uma palavra muito engraçada em inglês. Hiccups. Em inglês, você pode falar, por exemplo, they say that the cure for
hiccups is to drink a glass of water and pull on your tongue. Você diz que a cura para soluço é tomar um copo de água e puxar na língua. Não sei se é verdade ou não, mas vou experimentar. A próxima vez que tiver soluços, eu vou tomar um copo de água, puxar na língua e ver o que acontece. E número 7, esse barulho é o barulho da barriga quando você estiver com fome. Em português vocês falam, por exemplo, estou com muita fome, a barriga está falando comigo. Ou a barriga está roncando, né? Bom, em inglês, roncar não rola. Você precisa falar growling. Growling. Vou falar uma frase em inglês para vocês. I'm so hungry, my stomach is growling. Quer dizer, está rosnando igual um cachorro, sabe? O barulho que faz o cachorro quando estiver chateado. É isso que está acontecendo na barriga em inglês. Então, eu vou falar de novo. I'm so hungry, my stomach is growling. Quer dizer, estou com tanta fome que minha barriga está roncando. Entendeu? E agora, número 8, esse barulho é bocejar. Essa palavra eu gosto muito em português, não sei porquê. Não sei se vocês concordam comigo, mas escutei isso. Bocejar. É uma palavra gostosa. Eu acho. Todo mundo faz isso, especialmente de manhã, você acordar com preguiça, você começa a bocejar um pouquinho. Esse barulho em inglês é yawn. Yawn. Você pode falar numa frase assim, ó. The class was so boring, I yawned the whole time. Ou quer dizer, a aula estava tão chato que eu fiquei bocejando o tempo todo. E número 9 é uma palavra que vocês têm em português, mas a gente não tem em inglês. Meio parecido com bocejar, mas inclusive vai incluir o corpo todo. É quando você acordar de manhã ou depois de tirar uma soneca, o que você faz? Você fica assim, ó, espreguiçando. Muito gostoso espreguiçar o corpo, esticar os ossos, esticar os músculos. Vocês explicam com essa palavra, espreguiçar. Em inglês a palavra não existe, você precisa descrever o que está fazendo. Então, vamos falar em português primeiro. É muito gostoso espreguiçar ao acordar de manhã, né? Em inglês, não tem uma palavra assim de espreguiçar. Você precisa descrever o que está fazendo. Então, em inglês, essa frase seria mais ou menos I love to wake up in the morning and stretch out like this. Você está falando que vai estar esticando os ossos e os músculos, mas a gente não tem uma palavra para espreguiçar, infelizmente. E mais uma coisinha antes de fechar aqui, se vocês gostaram deste vídeo, por favor, pode entrar no link que está no YouTube e se inscrever no meu canal. Se você quiser, pode deixar um comentário falando o que você aprendeu, mas eu espero ver vocês daqui a pouco e obrigado por seguir o meu canal e até mais. See you later.